Bom dia. Obrigado. Bom, primeiro é um... Sim, obrigado. Primeiro é um grande prazer estar aqui. Acho que esse talvez seja o... sei lá, quantos fóruns a gente já participou sobre biosimilares nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 15 anos, especialmente, mas os 20 anos já de discutir na temática. Mas eu acho que sim, que agora, com o movimento de biosimilares crescendo e os biosimilares penetrando cada vez mais no mercado brasileiro, a gente precisa discutir mais e adaptar à realidade brasileira, o que a gente vê, né? A gente não consegue transpor a experiência internacional ipsis literis, né, para o Brasil. A gente tem que olhar o Brasil como um desafio, realmente. É muito bom que comecem a discutir a questão de uma forte defesa, né, desses produtos do mercado brasileiro, tá? Até porque nós vivemos num país que necessita muito em termos econômico-financeiros. A minha fala vai ser mais um resumo histórico, rapidamente, 15 minutos, que a gente viu nos últimos... desde 2009, né, quando começamos a escrever sobre biosimilares. Aí são algumas... acho que talvez eu esteja aqui porque, em 2010, desde 2010, nós organizamos o Fórum Latino-Americano. Primeiro começamos como um fórum brasileiro, né, sempre envolvendo as grandes instituições relacionadas à área, Ministério da Saúde, própria Anvisa, né? Depois alguns participantes nacionais, como Bill Manguinhos, que tem sempre tido a honra de estar presente nos nossos fóruns, a própria indústria farmacêutica, a academia, as sociedades de especialidades. E vamos indo para o 17º Fórum ano que vem em Curitiba, né? Vai ser o nosso 17º Fórum para discutir. E nós vimos todas as etapas de discussões com biosimilares no Brasil, desde a questão da nomenclatura, desde a questão da farmacovigilância, de como implementar a farmacovigilância desses produtos. Passamos por todas as discussões, a extrapolação de indicações, chegamos no último bastião, que foi... na verdade, a intercambiabilidade dos produtos biológicos, e agora estamos entrando numa fase que é uma fase relacionada à farmacoeconomia, como que esses produtos estão impactando o nosso mercado. Então, a gente vem vindo, vencemos essas etapas quase todas, né? Temos ainda algum ruído na questão da intercambiabilidade, mas estamos entrando numa fase de produzir muito sobre a farmacoeconomia. Por que nós entramos nesse mercado? Não é uma questão da política brasileira ou porque veio de fora, não. É só uma política global, mundial, né? A Organização Mundial de Saúde já há alguma década, né, já propôs a redução das taxas de mortalidade das doenças que não são transmissíveis. E quando a gente fala de doença não transmissível, nós estamos falando de doença cardiovascular, das neoplasias e entram as doenças, digamos, autoimunes e algumas doenças raras, né? Para fazer isso, na verdade, é preciso ter uma estratégia de como todas essas enfermidades vão se beneficiar com a redução dos tratamentos de alto custo, né? E quando a gente olha globalmente, a gente vai ver que esse é um problema de países desenvolvidos, né? Estados Unidos, por exemplo, 2% da população é tratada com produtos biológicos, né? E esses produtos biológicos eles respondem lá por mais de 1/3 dos gastos com medicamentos. Então, não é uma questão só brasileira. Você veja que um país rico como os Estados Unidos também sofre, né, com as mesmas consequências, né, de uma forma um pouco diferente. Na Europa é 50-50, 50%, 50% dos produtos biológicos e produtos sintéticos, né, ou produtos, especialmente aqui com os produtos cópias dos sintéticos, são os genéricos. Porém, o crescimento da população global, que tem uma taxa vegetativa de 2,2, talvez esteja aumentando mais essa taxa, nós vamos ter cada vez mais aparecimento de neoplasias, cada vez mais pacientes com doenças autoimunes, apresentações atípicas de doenças autoimunes. Então, a demanda para produtos biológicos, né, e também, obviamente, de outras terapias celulares vai aumentar muito no mundo globalmente. Então, o desafio já começa aí. Por quê? Na acessibilidade, porque mais ou menos 85% da população global vive em países de baixa renda. E se vocês olharem esses 15% da população global que estão nos países ocidentais, são exatamente os países que produzem os anticorpos monoclonais e proteínas de fusão, que são os biológicos mais caros. E
grande parte, a maioria do consumo se dá nesses países. 80% do consumo se dá nesses países. Então, nós estamos falando aqui Europa, com toda a sua jurisdição, todos os países que compõem a jurisdição europeia, Estados Unidos, talvez uma parte do Japão, a gente pode incluir aí, mas o resto do mundo, e aí nós estamos falando de países como de um continente, como, por exemplo, o continente africano, falando de uma doença que é cosmopolita, artrite reumatoide, que afeta 1% da população. Está cheio de gente africana com artrite reumatoide. Só que mais ou menos 90% dessas pessoas com artrite reumatoide não têm acesso a produtos anticorpos monoclonais na África. Então, o movimento de biosimilares, obviamente, não é a única estratégia para isso, mas é uma estratégia eficiente para diminuir custo e ampliar acesso. Então, a gente já está inserido dentro de uma estratégia global. O que eu vejo que não aconteceu no Brasil? Não existiu um órgão que foi em defesa dos biosimilares. Há 15 anos a gente vê essa discussão. Os pagadores não foram em defesa dos biosimilares. O próprio Ministério da Saúde tardiamente está se envolvendo com esse assunto. Mas educar, porque todos os ruídos que existiram entre os profissionais de saúde sobre essa categoria, inclusive com mitos, né, criados, inclusive pela própria indústria de inovação, em defesa dos seus produtos cuja patente foi expirada, não houve um contraponto. Esse contraponto foi feito pela indústria de manufatura de biosimilares e por algumas sociedades de especialidade. Mas a gente não teve esse movimento, por exemplo, porque o Brasil, grande compra de produtos biológicos no Brasil se dá pelo governo federal. É talvez a maior compra pública do mundo. Então, a gente deveria já ter tido uma política mais assertiva em benefício dessa categoria de produtos. Talvez esse seja e esse fórum acho que é importante por isso, para tentar essas correções parciais. E quando a gente olha para o componente especializado da saúde, deixa eu ver onde é que está aqui, vocês vejam aqui em roxinho, o componente especializado, e acompanhando mais aqui em marrom os produtos biológicos, os produtos que são os imunobiológicos, acompanham mais ou menos a curva de crescimento, se destacando dos outros componentes. Então, mostrando que os custos dos produtos biológicos realmente vêm impactando ao longo, especialmente nos últimos 15 anos, a política brasileira de medicamentos, E impactando, obviamente, o complexo industrial da saúde. Isso já foi falado aqui, eu não vou me deter. Quando eu escrevi esse artigo em 2009, só foi aprovado em 2010, eu mal sabia que estava falando o primeiro artigo no mundo sobre biosimilares na minha área, que foi a área onde houve a expiração de patente de produtos de anticorpos monoclonais, como o infliximab, próprio rituximab, e depois, na sequência, já o etanercept. E tudo que vocês vão ver escrito nesse paper aí, já a gente viu acontecer. A discussão sobre farmacovigilância, extrapolação de indicação, intercambiabilidade, etc. Então, antevendo um movimento que viria. Tanto que esse nome biosimilares não era aceito nem pela nossa agência reguladora, Tanto que a nossa regulação primeira não fala em biosimilar, fala em produto biológico, claramente, mas eu digo, quando ela foi lançada, a 55 de 2010, não se falava nisso. A própria Anvisa evitava falar do termo biosimilar e depois esse termo foi como o direito consuetudinário romano. Ele é por uso, ele é aprovado pelo uso. O uso, você fala em biosimilar, hoje todo mundo sabe o que significa biosimilar. E os biosimilares representam, obviamente, um grande movimento que envolve, além dessas questões, que são questões relacionadas à saúde pública, no qual se criaram alguns mitos sobre a qualidade desses produtos, sobre a imunogenicidade, sobre a segurança, especialmente em relação se esses produtos seriam realmente tão eficazes, estariam dentro da equivalência. Houve uma construção regulatória muito robusta, que foi liderada pela União Europeia. A EMA começa a discutir em 2003, com a academia, com a indústria, várias autoridades regulatórias, e constrói um draft em 2005, e em 2006 põe esse draft para uso, e nós temos o primeiro biosimilar em 2006 com o Omnitrop, que é da Sandoz. Então, nós temos aí quase 20 anos. Estamos falando de uma classe de produtos que já tem 2 décadas. Então, não é uma classe tão recente assim. Então, realmente, a questão de segurança, ela respingou um pouco nos biosimilares por causa de questões que existiam com produtos de referência, mas não por causa de problemas de segurança relacionados aos biosimilares. A outra questão foi a questão de que, realmente, biosimilares têm que existir, eles têm que diminuir custos de saúde. E uma das coisas importantes é que esses produtos sejam precificados a menor.
Porém, existem especificidades de mercado, como no Brasil, que existem políticas de reembolso que a gente não consegue controlar, especialmente na saúde suplementar, né? E que precisam, de alguma forma, ser corrigidas, porque é uma lógica completamente perversa que existe na questão da compra desses produtos e da distribuição desses produtos, né? Nós temos mais de 600 operadoras de saúde no Brasil e nós temos negociações diversas com cada uma dessas operadoras. A questão do desenvolvimento regulatório, muito parabéns à Anvisa, porque foi a liderança da América Latina, teve a primeira regulação de biosimilares em 2010, liderou muito bem, na frente de México, Argentina, que já tinham grandes empresas de biotecnologia, né? Então, aí nós temos realmente uma evolução, que foi uma evolução bastante interessante, e por causa disso entraram produtos de qualidade. Esse aí é o draft, que foi a regulação 55, nós já estamos na 875, temos uma discussão agora sobre essa precificação, que eu acredito que em breve a gente já vai passar aí pela Câmara, pelo Ministerial, né? Depois vai ter a discussão, o Conselho de Ministros, então a gente vai ter uma evolução aí. Esse processo é um processo robusto, não vamos entrar nos detalhes, mas é um processo que segue realmente a robustez que existe na Europa, as próprias guias da Organização Mundial de Saúde. O processo de PDP foi muito bem discutido pela Rosane aqui, que a gente já teve a oportunidade de participar em várias mesas. As PDPs realmente é uma especificidade bem grande aqui brasileira, né? Como foi construída, e não existe por causa dos biosimilares, mas existem biosimilares. Aliás, o primeiro produto anticorpo monoclonal, um produto de referência, não é um biosimilar, que é o infliximab, que foi posto aí, mas a gente tem vários produtos biosimilares em processo de transferência. Discutimos também recomendações para que alguém que saia desse país e vá para um país vizinho, ele possa ter a mesma segurança com produtos lá do que aqui. E essas regulamentações passam por um processo, inclusive, de informação. Qual é o grande desafio que a gente tem hoje? É informar sobre a qualidade dos produtos. 10 anos de biosimilares na Europa, 0 de problema de segurança com biosimilares no mundo, né? A outra coisa importante é que a Europa também saiu na frente, se reúne lá a Heads of Medicines Agencies com a EMA e diz o seguinte: aqui na nossa jurisdição, os produtos que forem aprovados pela nossa regulação de biosimilares devem ser considerados intercambiáveis. Embora possa haver regulação em cada um desses países, né? De uma maneira geral, isso facilitou a penetrância ainda mais dos biosimilares no ambiente europeu, tá? E nós temos também a própria Organização Mundial de Saúde com uma lista essencial de medicamentos que diz o seguinte: medicamentos biosimilares devem ser considerados intercambiáveis em países onde houver uma regulação de biosimilares, uma regulação específica de biosimilares. Eles devem ser considerados intercambiáveis. Então, a própria Organização Mundial de Saúde coloca uma política clara em benefício também de biosimilares. Grande problema ainda que existem ruídos aí com a classe médica, a questão da intercambiabilidade, particularmente a questão de múltiplas trocas. Nós tivemos exemplos ruins, aprendemos com isso, né? A própria distribuição de medicamentos. A Priscila não está aqui, já conheço a Priscila há muitos anos, foi na nossa Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, e realmente houve uma regionalização dessa distribuição, e isso facilitou que os agentes não pudessem fazer, então, essas múltiplas trocas em certos estados, né? Mas ainda existe muita coisa a gente aprender, a gente precisa publicar muito nessa área, né? E realmente endossar que a farmacovigilância realmente precisa ser bem robusta, e como ela já está sendo. A questão da perda de eficácia depois de troca, a questão de falha secundária devido a anticorpo neutralizante, nada disso é problema para a gente com biosimilar. Isso está perfeitamente bem equacionado, né? Só precisa levar a informação adequada para as pessoas, pelo menos o que foi construído até aqui. De tal maneira que a nossa sociedade construiu essa guia e que diz o seguinte: primeiro, o médico prescritor não necessita autorizar individualmente as trocas entre biosimilares ou para biosimilares. Ele precisa ter ciência do que está sendo dispensado para o paciente dele. Porque nós tivemos vários exemplos de secretarias de saúde que pediam lá se o médico concordava ou não. Como a gente não tinha uma regulação específica de intercambiabilidade e foi deixado em 2 notas técnicas da Anvisa para o médico ou para o paciente decidir, então nós deixamos na mão de quem realmente, apesar da competência médica, mas que também não estava esclarecido sobre a temática. Que eu sempre falo, que é a síndrome do mugido da vaca. Quando alguém chega lá: olha, doutor, me dispensaram essa caixinha, não é mais aquele produto. E o médico olha e fala:
Ele criou todos os problemas possíveis com os biosimilares, a partir daquele instante. O que é isso? É educação. Então, daqui para frente, a gente tem que trabalhar cada vez mais com a questão da educação. E a segunda, o médico prescritor, ele necessita de uma via de comunicação, caso ele discorde da troca. Porque, realmente, existem momentos que, se um paciente está falhando a um produto biológico e você vai trocar por um biosimilar, esse talvez não seja o grande momento. Eu tenho ainda mais 1 minuto, consigo falar mais umas 200 palavras. Aí não é o momento, porque se ele está falhando com o produto de referência, troca por um biosimilar, ele vai falhar por um biosimilar. Então, as políticas de trocas também têm que ser estabelecidas com uma certa regulação, certo? Dizer qual é o paciente que está estável, que está em atividade mínima de doença, especialmente para doença autoimune, obviamente que não vamos falar da oncologia aqui, porque a oncologia é uma outra história, né? Uma questão realmente que a gente não passa por essa problemática. E aí vem essa questão do efeito nocebo, que é o síndrome do mugido da vaca. O que a gente deve realmente implementar aqui? Como superar isso? Primeiro, enquadrando positivamente os biosimilares, que é o que nós estamos tentando fazer nesses fóruns, né? Melhorar a educação, mas quem vai dar essa educação para os nossos profissionais, né? E programas de troca gerenciada, que isso já está evoluindo muito bem no Brasil, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. Para encerrar, eu diria o seguinte, essa erosão de preço está sendo também um pouco perversa no Brasil, especialmente na saúde suplementar. De tal maneira que a gente está começando a assistir alguns players, alguns fabricantes que estão retirando os produtos do mercado brasileiro. O que a gente vai fazer também em defesa disso, de como evitar que isso aconteça, já que esse mercado está se ampliando, né? A gente tem visto, então, nesse sentido. Mas a erosão de preço é uma necessidade, porque isso tem que acontecer. Se biosimilar não erodir preço, então... E aí a gente nota que isso já está acontecendo também, tanto no mercado público quanto privado. No público, a gente tinha aqui, no ano de 2022, a maioria dos produtos biológicos eram produtos de inovação, um pouco mais de 1/3 aqui com biosimilares, e quando vira o ano aqui para 2023, a gente vê essa inversão de curva. Isso aqui são dados também da ANS, dados aqui do sistema público, a gente vê para os 3 produtos principais aqui, os 3 inibidores do TNF-alfa, se invertendo a situação no Brasil. Então, o mercado está se consolidando. E o meu penúltimo slide já vou encerrar, viu? Mirna, desculpa por esse atraso, mas eu acho que é importante a gente falar, que são os dados de farmacoeconomia. Já estão começando a surgir os dados de farmacoeconomia, com um programa de troca gerenciada. Aqui é uma operadora de saúde pequena, 300 mil vidas, né? Pequena não, é grande em termos de Brasil, mas 300 mil vidas, 3 meses de economia com troca de biosimilares, uma economia de quase R$1 milhão. Os dados do último ano são de 4,5 milhões. Só com produtos. Quer dizer, não foi mais nem menos, foi manter a qualidade do tratamento do paciente por um produto, em tese, um pouco mais barato. Então, que é uma coisa que os pagadores não conseguiam, porque a gente não teve uma política tão assertiva. Eles tinham dificuldade de fazer essa troca, porque o médico dizia, não, aqui está aqui as 2 notas técnicas da Anvisa, que diz que quem decide é o médico e o paciente, não é o pagador. Então, isso atrasou um pouco a penetrância de biosimilares no Brasil, né? de certa forma, mas está evoluindo. E aí eu diria para vocês o seguinte, a gente precisa de mais trabalhos de farmacoeconomia, especialmente no sistema público, mas eu acho que, olhando nos últimos 16 anos de política de biosimilares, nós estamos no melhor momento. É um momento da gente aproveitar e não podemos mais errar para que essa classe de produtos se beneficie e que os pacientes, obviamente, sejam as pessoas mais beneficiadas com a entrada e a penetrância de biosimilares no mercado brasileiro. Obrigado.